E acordei nessa manhã, já tem algumas horas, né? Então hoje a gente vamos fazer mais uma introdução da palavra de Deus, né? Vamos introduzir e a gente vai passando a mensagem, né? Vamos passando a mensagem para as pessoas, vamos falando de Deus, vamos falando de Jesus. Eu creio que isso é satisfatório, né? Além de ser satisfatório, é maravilhoso, porque a gente está falando de Deus, né? Estamos falando de Jesus. Eu creio que Deus, Ele gosta quando a gente fala dele. Deus ama quando a gente fala dele. Jesus também ama quando a gente fala dele, sabe? Então o Espírito Santo também ama que a gente fala dele. A Trindade ama que a gente fala dele. Principalmente quando a gente está levando o Evangelho a todas as pessoas, a toda a criatura. Eu acredito que quando a gente começa a ler a Bíblia, é uma força espiritual que a gente começa a ganhar dentro da gente, sabe? E quando a gente começa a ler, começa a focar, meditar na palavra de Deus, é aí que a gente fica mais firme, mais forte. E a gente entende cada vez mais o que Cristo fez na vida de muita gente, o que Deus fez na vida de muita gente. Ele espantou demônios, ele curou, ele amou o próximo, ele ensinou da palavra de Jesus. Tudo está aqui no mandamento. Qualquer coisa que você for buscar, qualquer coisa que você for fazer, fala com Deus. Leia a palavra de Deus e você vai ser correspondido. Rapidamente vai ser correspondido através da leitura bíblica. E nessa introdução aqui hoje, a gente vai falar um pouquinho de um cego. Um cego. Aqui na Bíblia, sempre tem algo falando sobre milagres, né? Milagres, curas. E dessa vez, vamos falar Jesus e um cego. É bem diferente das outras introduções que eu fiz anterior, né? Quando falamos de Jesus, um cego, falamos de um cego de nascença, né? Estava ali na caminhada, né? Jesus e os seus discípulos, né? Eles estavam de passagem em algum lugar ali. E aconteceu o seguinte, que Jesus observou de longe um cego. Ele estava vendo um cego de nascença. E rapidamente, quando ele olhou, os discípulos falaram assim para Jesus, para o mestre: Mestre, por que ele é cego? É porque o pai dele, a mãe dele, ou os irmãos dele, alguém da família dele fez alguma coisa? Foi por isso que ele nasceu cego? E Jesus rapidamente disse aos discípulos: não tem nada a ver a família, o porquê ele nasceu cego. Não tem nada a ver. E Jesus falou assim, em poucas palavras: sabe por que ele é cego? Sabe? Para vocês verem que Deus, o trabalhar de Deus é diferente do trabalho das pessoas. Deus trabalha num milagre. Deus trabalha no impossível para virar possível. Assim foi as palavras de Jesus. E realmente, aquela pessoa era cega. Cega de nascença. Não porque parentes ou familiares fizeram alguma coisa no passado e ele está recebendo a consequência. Não, não tem nada a ver. Ele é cego de nascença. Mas Jesus queria curar ele. Jesus queria deixar ele ver. Jesus sabia o coração daquele cego. Jesus conhecia aquele cego. Por quê? Porque ele fez a gente. Ele sabe o nosso coração, o nosso pensar, o nosso dia a dia. Então ele sabe todas as coisas. Quem não sabe é a gente, que achamos que sabemos de tudo, mas não sabemos de nada. Então esse cego, ele tinha fé. Porque várias passagens aqui,
Jesus menciona que a fé que curou você é a fé que te sarou. Então, esse cego, ele tinha fé. E Jesus, mesmo assim, quis ajudar o cego. Então, Jesus chamou o cego, ele foi até ele, e Jesus, ele fez... ele praticamente cuspiu no chão, né? Como a Bíblia aqui menciona, né? Cuspiu no chão, fez com a lama um bolinho de... umas massas assim, com lama, né? Com a lama, e colocou no rosto do cego. O cego, ele queria enxergar. E Jesus queria praticamente curar ele. Então, através desse... com a saliva, né? Ele pegou a saliva, né? Fez com a terra aquelas massinhas e passou no olho do cego. E rapidamente o Jesus mandou ele lavar. Vai ali e lave naquele tanque. E a partir do momento que ele foi ali, ele lavou, ele conseguiu enxergar. Então, olha o trabalhar de Deus, de Jesus, na vida do cego. Com a saliva, cuspiu no chão, fez com a lama, colocou nos olhos deles e mandou ele lavar naquele tanque. E ele começou a enxergar. As pessoas que estavam ali conheciam o cego como um mendigo e pedia esmola, praticamente, né? Vivia de esmola. E eles falaram assim: aquele não é o cego que ficava pedindo esmola? Aquele mendigo lá? Então, viram o trabalhar de Deus, de Jesus. E falaram assim: você era cego? O que aconteceu? Hoje você está enxergando? Jesus me curou. Quem te curou? Quem te curou? Jesus me curou. Aquele homem me curou. E ninguém conseguia saber aonde que já estava mais ele. Não conseguiram mais ver aonde que ele foi. Mas aquele homem chamado Jesus fez um pouco de lama com os lábios. No chão, pegou a terra, jogou em cima, fez lama. E mandou eu no tanque lavar. Tanque de Siloé. Lave o rosto. Eu fui correndo lavar. E perguntaram: onde está este homem? Eles procuraram e não encontraram. E ele falou assim: não sei. Respondeu praticamente o cego. Olha que passagem maravilhosa, né? Então a gente vemos que temos que ter fé. Temos que ter fé e temos que estar na caminhada com Deus, porque é daqui que sai o milagre. Milagre de Deus não é sorte. Muitas pessoas acham que milagre de Deus é sorte. Não existe sorte. Quando tem um trabalho de Deus, as coisas acontecem. O impossível, ele vira possível. Então Deus, ele toca na vida das pessoas. Deus toca nas feridas. Deus toca em tudo. Se as pessoas autorizar que Deus faça o milagre, ele vai acontecer. Então realmente Deus, ele está com a gente. Deus quer o melhor para a gente, para todos nós. Temos que buscar Deus. Temos que buscar Jesus. Temos que buscar o Espírito Santo. Temos que conhecer a Trindade. Temos que estar lendo a Bíblia. Temos que estar meditando. Temos que estar vendo as passagens dos profetas, dos evangelistas, de cada um pregador, para a gente aprender com eles. Porque Deus deixou praticamente as Escrituras para a gente aprender. Então hoje já fizemos uma introdução e vamos estar falando de... Hoje vai ser também de João 9. João 9 do Novo Testamento. João 9 do 1 ao 12. Jesus e um cego. Vamos estar fazendo leitura agora. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais deles? Jesus respondeu: ele é cego? Sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Olha só.
Precisamos trabalhar enquanto é de dia para fazer as obras daqueles que me enviou. Pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Olha o que Jesus disse, mano. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Esse nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmolas perguntavam: não é este homem que ficava sentado pedindo esmolas? É, dizia alguns. Não, não é, mas é parecido com ele, afirmavam os outros, as pessoas afirmavam. Porém, ele dizia: sou eu mesmo. Ele ouviu: sou eu mesmo, aquele homem que pedia esmola e não sou mais cego não. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu cego: o homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Onde está esse homem? Perguntaram as pessoas ali. Não sei, respondeu ele. Porque Jesus, ele veio para curar as pessoas. Jesus não veio para ganhar crédito. Jesus não veio no mundo para ser melhor que todo mundo. Não, ele veio simplesmente para ensinar as pessoas a ajudar umas outras, amor ao próximo. E Jesus também ensinou também uma coisa que eu percebi aqui. Ele dá autoridade para as pessoas curar, eu sabia? Em nome dele. Porque os discípulos aqui fizeram umas perguntas, né? Eu achei no comecinho interessante. Porque ele é cego de nascença ou ele é cego porque os pais deles tiveram alguma coisa no passado e a culpa caiu sobre ele? Jesus mencionou, explicou: ninguém tem culpa de nada, mas ele é cego para que o poder de Deus se mostre nele. Então, através da fé dele, através de Jesus, ele recebeu a cura. Então, o poder de Deus esteve sobre ele. Recebeu a cura, ele foi curado. As pessoas não entendem, não compreendem. Se a vida inteira ele era cego, por que agora ele está enxergando? Então, o trabalhar de Deus é assim, nas coisas impossível para virar possível. Então, possivelmente, esse cego, ele foi curado. Agora ele pode ver, ele pode trabalhar, não vai depender mais de ninguém. Eu achei muito interessante dessa forma como Jesus, ele curou esse cego. Com saliva, um pouco de terra, colocou no rosto e mandou ele lavar naquele tanque de Siloé. É engraçado, né? Porque cada um tem uma experiência com Deus diferente. Por isso que as experiências das pessoas pode ser o mesmo formato de cura, mas na hora do trabalhar de Deus é processamento diferentes. Olha como foi o cego de Jericó, através da fé. Olha como que foi o cego de nascença, fé também, mas saliva com lama. Olha, cada pessoa aqui é uma cura diferente. Olha a mulher do fluxo de sangue, tocou na veste de Jesus, mas também ela teve fé. Então, a fé é importantíssima na cura das pessoas. Por isso temos que estar caminhando com Deus. Por isso temos que ter fé. Por isso temos que buscar Deus. Ainda há tempo de buscar Ele. A Bíblia, ela está aí para a gente estar olhando, lendo, meditando. Eu mesmo, cada vez que eu faço um estudo, eu risco ela, vendo? Hoje tá laranja, né? Então, eu vou pintando ela, porque eu já fiz estudo, já passei por aqui. Então, cada vez que eu faço uma leitura, um estudo, ela já tá toda pintada já.
eu vou pintando, eu uso aquela caneta mágica, né? Vou passando por cima e vou pintando. Onde eu já passei, marquei território para estar fazendo as leituras, para estar falando, ensinando, algo assim que é bom e é de Deus. Então, é gostoso você ler a Bíblia, porque você vai aprendendo as coisas de Deus, você vai estando mais com Deus, você vai estando de bem também com Deus, e por dentro você vai sentindo mais amado, mais amoroso, mais contente, mais alegre, mais feliz, tudo mais, porque realmente é o que Deus te dá: a paz, a alegria, o amor. Então você ensinando as pessoas que é importante ler a palavra de Deus, é importante buscar o evangelho, é importantíssimo. Então isso não é só para mim não, isso é para todo mundo, é para todos que conhecem a palavra de Deus. Aqueles que não conhecem, começar a buscar e começar também a conhecer o propósito de Deus em nossas vidas. Deus quer o melhor para mim, Deus quer o melhor para você, Deus quer que você seja feliz, Deus quer que você seja curado. Então, se você não enxerga, como é que faz para você buscar Deus? Fé, no ouvir também, você vai conhecer um Deus. E quando você não ouve, você precisa ler para você entender. Então, não tem desculpa para buscar Deus. Não existe desculpas. Tem que ter força de vontade, tem que ter coragem, tem que ter ânimo e ter que ver que Deus, ele manda nesse mundo. No impossível, no possível, as coisas vão acontecer. E com Deus, você vai passar dificuldades mesmo com ele, mas ele vai ensinar você a vencer. Você a ser um vencedor. É nas dificuldades que a gente aprende a dar valor. É nas dificuldades que a gente aprende a administrar. É na dificuldade que a gente aprende até a amar as pessoas. Quando a pessoa fala que ama muito, às vezes a pessoa não dá tanto valor e perde a pessoa. E quando ele perde na dificuldade ou perde na bonança ou não, ele vai lembrar que tinha alguém especial. E sempre na perca você valoriza. É verdade. Oi? Você não tá dormindo, gata? Minha gatinha tá dormindo aqui, mas tá só ouvindo aqui. Você fala muito. Então, hoje já fizemos essa introdução, é muito bacana. Jesus é um cego. Pesquisa lá. João 9, do Novo Testamento, do 1 ao 12. São 12 versículos pequenininho. São 12 versículos importantíssimos para você aprender. Que Deus possa tocar no seu coração, que Deus possa estar com você, que Deus possa sempre estar te abençoando. Jesus, ele ama você. Deus também, ele ama você. Estamos aqui, graças a Deus, todos nós. E realmente, se tem alguém nessa vida, existe um Criador. Existe um Criador para tudo. Nada é por acaso. Esse mundo é perfeito de coisas maravilhosas, lindas, animais, água, humanos. Quem é que fez? Foi Deus. Existe um Criador para tudo. Da mesma forma que se você cria alguma coisa, então alguém também te criou. Eu sei que foi seu pai, foi sua mãe quando fez você, mas para tudo nessa vida existe um Criador. Existe. Para e pensa. Quem é o Criador desse mundo? Dessa terra? Analisa. Criador do universo. Existe um Criador para tudo. Tudo que se cria, existe um Criador. Começa a pensar. E o nosso Criador é Deus. É Jesus. É o nosso Criador. Que morreu por mim e por você. Morreu na cruz. Por amor aos nossos pecados. Morreu por amor a nós. Por amor aos nossos pecados. Por amor a nós. Melhor falar, morreu por amor a todos nós. É pelo nosso pecado, né? Que a gente é muito pecador, né? Um forte abraço, falou, até mais e tchau. Fui.